A paz do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, povo de Deus abençoado. Estamos aqui iniciando mais um momento EBD da nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, congregação situada aqui na Vila São José, na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320. Esperamos que vá bem contigo, com a tua casa, com a tua família, com os teus planos. Vá bem com a tua vida espiritual, que as bênçãos de Deus nesta manhã continuem te encontrando e sendo derramadas sobre a sua vida. Estamos hoje mais um momento da nossa EBD online, né? Estamos finalizando aí os dias que foi acordado com a igreja para nós ficarmos reclusos. Hoje, lembrando que hoje nós temos a nossa grande Santa Ceia, iniciando a partir das 17 horas e 30 minutos e contamos com a sua participação, contamos com a sua presença, para junto nós estarmos adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Ele pelo seu plano de salvação, pelo seu plano de redenção que nos alcançou, pelo seu plano de redenção que nos encontrou e que nos fez novas criaturas, que nos fez ovelhas do seu pasto, e que agora eu e você podemos, com alegria no coração, dizer que servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus eterno, que temos, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, agora conquistado, alcançado o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, e podemos proclamar ao mundo, né, que há uma salvação para todo aquele que crê nesse Jesus maravilhoso. Amém? Estamos iniciando a nossa BD, hoje mais uma semana da nossa aula, né, do nosso trimestre, desse primeiro trimestre de 2021, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, e vem trazendo e nos falando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Nossa lição de hoje, lição de número 11, nos fala sobre compromissados com a evangelização. Então a igreja dos dias atuais, a igreja que é a cada dia guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela não pode fugir, né? Ela não pode esquecer, ela não pode deixar de cumprir a sua principal missão na face da terra, que é proclamar a palavra de Deus. Lógico que nós vamos discorrer alguma coisa dentro do contexto da lição, mas parece que é algo que tem sido esquecido nos nossos dias. Nós nos preocupamos muito com o evangelho que te beneficia, não com a salvação, mas com coisas materiais, com coisas seculares, com coisas passageiras. E aí você deve estar se perguntando, mas Deus, ele não abençoa a nossa vida? Abençoa. Ele abençoa a vida material, ele abençoa a vida familiar, a vida financeira, mas em primeiro lugar, e esse foi o motivo de Jesus vir, né, para a face da terra, foi proclamar a salvação, proclamar o ano aceitável do Senhor, proclamar o plano de redenção para a humanidade, que a cada dia caminhava, se afastando da vontade de Deus, dos propósitos de Deus e dos planos de Deus. Então, a igreja pentecostal, a igreja que vive o fervor espiritual, é uma igreja compromissada com a evangelização, né, com a proclamação da palavra do Senhor, do plano de redenção. Uma igreja que não se preocupa em falar do plano de salvação, do perdão dos pecados, está precisando rever seus conceitos, né? Está precisando voltar um pouco às origens, está precisando retornar aos princípios do ensinamento básico da palavra de Deus, né? Compromissados com a evangelização. Nós precisamos, nós necessitamos, embora que estamos vivendo um tempo complicado, um tempo difícil, mas precisamos nos reinventar, precisamos aproveitar o espaço que nós temos hoje através das mídias sociais para falar do amor de Deus, para proclamar as boas novas de salvação, para anunciar a palavra deste Deus maravilhoso. Amém? Nós temos aqui
o nosso texto áureo, né, que está em Romanos 1:16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele usa os povos, digamos assim, conhecidos dentro da cultura judaica, para poder falar que a salvação, ela não estava restrita somente a um povo, né? Somente a uma nação, somente a um grupo seleto. Não, ele vai dizer, olha, primeiro do judeu, porque a salvação, como diz a palavra do Senhor, ela vem dos judeus, né? A salvação, ela veio por intermédio de Cristo. Cristo, ele nasceu, né, se tornou homem, a forma corpórea de um homem, na nação judaica. Então a salvação, a palavra, o plano de redenção, ele foi anunciado ao longo dos séculos, né, através da nação judaica. Então, primeiro dos judeus, porque os judeus tiveram essa primeira oportunidade. E depois dos gregos, e quando ele está falando de grego, não é só a nação da Grécia, mas o povo conhecido, o povo que não fazia parte da nação de Israel. E esse povo inclui a mim e a você. Então, a palavra de Deus, ela é poder de Deus para a salvação. Era aquilo que eu falava aqui antes, né? E que nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra do Senhor, ela veio para salvar o homem do pecado, salvar o homem da condenação eterna, Então, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem exceção. É tão somente acreditar, aceitar, confiar nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, e você alcançará, sim, o perdão dos seus pecados. A nossa verdade prática diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos, nos torna servo, e servo é aquele que está para servir. Parece que nós entramos em um conceito errado, né? Nós entramos em um conceito equivocado de que aceitou Jesus e agora eu sou o bambambam, né? Não, agora você tem uma responsabilidade, que é ser servo, que é ser diferente, que é agir diferente, que é falar diferente, é tratar diferente, né? É ajudar aquele que está precisando, independentemente daquele de quem está precisando, é ter um bom trato, é ter um bom falar, é falar do Evangelho de Deus, né? Como ele diz aqui, a nossa responsabilidade, é responsabilidade minha e sua, que já conhecemos e que já vivemos essa palavra de Deus para os nossos corações, que já experimentamos a salvação, que já experimentamos o plano de redenção, que já experimentamos uma nova mudança, né? Uma nova atitude no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso viver. Então, nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos, né? A cada dia viver verdadeiramente esse Evangelho, viver verdadeiramente essa palavra, anunciando a palavra do Senhor e nos tornando servos de todos. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na face da terra, ele disse, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E muitas vezes eu estou distorcendo o Evangelho de Cristo, porque eu acho que eu estou aqui para ser servido. Não, eu estou aqui para servir, para abençoar, para ajudar, para chorar junto com quem chora, né? Para sorrir, para sofrer as dificuldades, passar os problemas juntos uns com os outros. Essa é a mensagem de Cristo, essa é a mensagem do Evangelho, esse Evangelho de salvação, esse Evangelho de mudança, esse Evangelho de transformação. Se alguém pensa algo diferente disso, está errado. Se alguém pensa algo diferente desta maneira de agir, está equivocado.
precisa urgentemente rever os seus conceitos em Cristo Jesus. Precisa urgentemente voltar ao primeiro amor, não é? Precisa urgentemente voltar aos princípios da palavra de Deus, tá certo? Vamos aqui para a nossa introdução, que diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus comentou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, a igreja, ela é a única agência, né, do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar a mensagem. Somos nós, a igreja. O mundo não vai anunciar a palavra do Senhor. Muito pelo contrário. Eles rejeitam, o mundo ele rejeita. O sistema mundano, ele tem verdadeira pavor em ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela confronta, porque o plano de salvação, ele exige mudança, transformação, ele exige uma entrega, ele exige uma renúncia daquele que se coloca na vontade de Deus, daquele que se coloca no propósito de Deus, no projeto do Senhor. E o mundo ele não aceita, o mundo ele não quer ver. Então nós, eu e você, igreja do Senhor, sem exceção, somos responsáveis por anunciar esta palavra, por levar esta mensagem, não só para a nossa casa, mas levar também para a nossa vizinhança, levar também para o nosso trabalho, levar também aonde nós passarmos, que nós possamos, eu sempre falo, exalar, está na Bíblia, o cheiro do conhecimento de Deus, o cheiro do entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós crentes, nós servos de Deus, nós precisamos, aonde formos, termos a graça, a sabedoria, pedirmos a Deus de estarmos falando desta palavra. É uma obrigação minha e sua, é um dever nosso como igreja, continuarmos anunciando, proclamando a salvação, seja onde for, né? E para isso não precisa eu ir para fora, nós vamos ver aqui mais na frente sobre missões, mas não precisa eu ir para fora, não precisa usar um microfone, não, eu posso proclamar a salvação através das minhas palavras. Eu posso falar do amor de Deus através das minhas atitudes, porque as nossas atitudes, elas falam muito sobre quem nós somos. As nossas atitudes, elas nos mostram muito quem nós somos, sobre quem eu e você somos. Entenda, não estou dizendo que nós devemos compactuar com o erro, não, mas nós devemos ser pessoas que saibamos lidar com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, com aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o plano de salvação. Precisamos falar com amor, falar com entendimento, falar com graça, né? Falar com graça, não falar como miseráveis pecadores, né? Diz um certo camarada que ele foi em uma cruzada, coisa que a gente fazia muito antigamente, e lá, quando o pregador foi falar de pecado, o pregador se colocou na mesma condição de pecador daquele que estava ouvindo. Ele disse, opa, peraí, aí tem alguma coisa diferente, quer dizer que todos nós somos pecadores, né? Às vezes a gente vai falar do evangelho para alguém, a gente chega denegrindo a pessoa, e nós precisamos tomar cuidado, porque o evangelho de Cristo, as boas novas, são palavras de amor, são palavras de perdão, são palavras de entendimento para aquele que quer ouvir. Olha só o caso da mulher que foi pega em adultério. Jesus olha para ela, cadê teus acusadores? Te condenaram? Não, Senhor. Bem, eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então essa é a mensagem do evangelho. É a mensagem de amor, é a mensagem de perdão, é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de integração
E nós, como servos de Deus, precisamos, como única agência, levar a mensagem do Evangelho genuína. Porque se nós, como única agência, a igreja, né, de Deus na face da terra, quando eu estou falando de igreja, estou falando de uma igreja que ela está aqui em Taubaté, está no estado de São Paulo, no Brasil, está no mundo. Se nós, como igreja, falharmos nessa missão, quem é que vai falar da palavra de Deus? Quem é que vai falar das maravilhas de Deus, do plano de redenção, desse plano de amor? Porque, como o próprio Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E às vezes eu quero pregar e falar do amor de Deus, anunciar o Evangelho, já condenando a pessoa. Não, eu tenho que falar para ela que Jesus, ele nos livra da condenação, né? É Evangelho. E nós vamos ver agora no capítulo 1, no ponto 1 da nossa lição, justamente, né, o que quer dizer Evangelho, né? Nós vamos aqui para ponto 1 da nossa lição, que fala como a evangelização como prioridade. Ele vai dizer assim, olha, o Evangelho não é uma mensagem alternativa, né? O Evangelho não é uma mensagem alternativa, ou seja, que você tenha uma outra escolha. O Evangelho, ele não dá uma outra escolha para o homem. O Evangelho, ele não dá uma outra opção para o homem. Olha, você não tem um Evangelho que ele vai te perdoar, que ele vai te levar a Cristo, né? Mas tem ali uma outra palavra, um outro caminho que vai te levar a Cristo. Não. Há um ditado que a gente popularmente fala, que todos os caminhos levam a Deus, mas está errado. Só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho que nos leva à presença do Senhor. Só há um caminho que nos conduz à vida eterna. Só há um caminho que nos leva a entender os princípios de Deus, a vontade de Deus e a aceitar o plano de redenção de Cristo, de Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra opção. Não existe uma outra palavra, não existe pensamentos filosóficos, não existe pensamentos eruditos, não existe, é somente a palavra de Deus, é somente o Evangelho, né? Então ela não é uma outra opção, o Evangelho é mais uma opção, não, ela é a única opção. O plano de salvação, ele é inegociável. Não existe uma outra opção, uma outra mensagem pelo qual importa que o homem seja salvo, né? 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo de número 10, o versículo de número 10, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, eu vim para que tenham vida. Ele não está dizendo que veio para que nós tenhamos vida e para nos dar uma outra opção, não. Ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida, ele não veio nos dar uma outra opção, ele não veio nos dar uma outra saída, ele não veio nos dar um outro escape, não, é uma só palavra, né? É só uma opção. Apocalipse, né? 21 e 2, vai dizer que Jesus ele veio, né? Apocalipse 21 e 2, vai dizer que os que não aceitaram Cristo, eles foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21 e 2 diz assim, 21 e 8, irmão, desculpa, 21 e 8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os que, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, não há uma outra opção. Se você não aceitar Jesus, se eu e você não vivermos este Evangelho, né, esta mensagem, se nós não anunciarmos ela para o mundo, a saída para quem não aceitar Jesus é a segunda morte. Porque a primeira morte, que é a morte física, a morte da carne, essa todas nós vamos passar. E essa não é o problema. O problema é a segunda morte.
E nós precisamos tomar cuidado, porque é uma tarefa de todos nós, como diz aqui o nosso comentarista, anunciarmos esta palavra. E se nós deixarmos de anunciar, aqueles que não aceitarem a Cristo, é para lá que eles vão. E a culpa será minha, a culpa será sua. Ah, mas eu já falei, já anunciei, não aceitou, amém. Façamos como Paulo, que o próprio Senhor Jesus vai dizer, né, que vocês, olha, até batam os pés, né, batam os pés, para que o pó daquela cidade não fique grudado nos pés de vocês, na sandália de vocês. Então nós precisamos anunciar a palavra, genuína como ela é, não dando uma opção. Não há uma outra opção, não há uma outra saída. Ou nós, ou o ser humano aceita Cristo para o perdão dos pecados, ou ele vai enfrentar a segunda morte, que é a pior que tem. Porque, mais uma vez eu digo, a morte da carne, a morte física, essa todos nós vamos passar, a não ser que Jesus venha nos buscar enquanto nós estivermos aqui na face da terra. Mas senão nós vamos passar pela morte física e um dia estaremos eternamente com o Senhor, mas não experimentaremos a segunda morte. Mas como diz aqui Apocalipse, é ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Então não há uma outra saída, não há um evangelho de facilidades, né? Não há um evangelho de opção. A única opção que eu e você temos, que o ser humano tem, é aceitar a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem de perdão para a sua vida, tá bom? Vamos aqui, o tópico 1 do ponto 1, que diz assim, o evangelho, né? Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias maravilhosas. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, né? É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crer. E somente por meio do evangelho o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, o evangelho quer dizer boas novas. Então, imagina você ir falar o evangelho para alguém que quer receber boas novas e chegar maltratando, denegrindo a imagem dele. A gente tem que chegar falando as boas novas, que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, e com isso agora ele nos deu a certeza do perdão dos nossos pecados, e que aquele que quiser aceitar, vai participar de uma vida eterna de gozo, de paz, de alegria com o Senhor, e que ele salva, ele perdoa os pecados, batiza com o Espírito Santo, e leva para o céu, boas novas. Então, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, quase não sai aqui, né? Notícias alvissareiras, notícias alegres, notícias maravilhosas, notícias que traz paz ao coração. Então esta é a mensagem de Cristo, né? Esta é a mensagem do Senhor. Mateus 4,16, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que um povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, a mensagem do evangelho chegou, Jesus chegou trazendo vida. Isso sim é evangelho, isso sim é mensagem de salvação, isso sim são boas novas, né? São boas novas, como aquela mulher que foi tirar água, uma mulher que vivia recriminada, uma mulher que vivia oprimida, e de repente ela se encontra com Jesus Cristo traz boas novas de salvação para a vida dela, ela fica tão alegre, ela fica tão envolvida, que agora ela vai na cidade, se torna uma grande missionária e traz a cidade toda para ouvir Jesus. Por quê? Porque a sua vida mudou. O evangelho, as boas novas de salvação, é a mensagem que salva, é a mensagem que transforma, é a mensagem que modifica o pecador. Alguém explanou certa vez, com muita propriedade, que o evangelho ele age na vida daquele homem
que muitas vezes passa a semana trabalhando, chega o final de semana, vai para a mesa de um bar, bebe, gasta todo o dinheiro que ganhou na semana, e isso eu vi várias vezes. Ainda hoje eu falava com um tio meu, né, que mora em um dos nossos estados aqui, e conversando com ele, me maravilhando, ele testificando desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Por quê? Porque outrora ele era assim, ele bebia final de semana, ele jogava fora tudo que ganhava, mas um dia Deus entrou na vida dele, um dia Deus trabalhou no coração dele. E quantas pessoas você não conhece dessa forma, dessa maneira? E agora esse homem, ele proclama a palavra de Deus, ele fala o amor de Deus, ele fala das bênçãos de Deus. Por quê? Porque o Evangelho, ele é um Evangelho que salva. Ele salva o pecador, ele muda o pecador, ele transforma a vida do homem, né? É o meio que Deus usa para a salvação. Paulo, ele escreve aos Efésios, ele vai dizer assim, olha, que quanto ao trato passado, que quanto à maneira passada que eles viviam, né? Que os Efésios andavam, que agora eles mudem a sua maneira de viver, eles deixam o velho homem de lado, a velha natureza de lado, e se vistam do novo homem. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho, a palavra, a boa nova de salvação, essa palavra de esperança, essa palavra de vida eterna, essa palavra que transforma o pecador, ele faz na vida do ser humano. Ele muda a sua história, ele muda a sua trajetória. Então aquele camarada que outrora era um bêbado, era um viciado, agora ele é liberto, agora ele é transformado, agora ele é feito uma nova criatura. Por quê? Porque a palavra de Deus, porque o Evangelho de salvação, porque as boas novas de salvação entrou na sua vida, chegou na sua casa, chegou no seu lar, e agora ele pode perfeitamente adorar a Deus, servir a Deus, ser uma pessoa de bem, porque isso Deus também faz na vida do ser humano, né? O Evangelho, entenda, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, ele é um Evangelho que a cada dia abençoa a nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas o principal objetivo do Evangelho é a salvação, é a transformação da criatura pecadora, do ser humano condenado ao inferno, agora em um servo de Deus, caminhando para as mansões celestiais, caminhando em direção à vontade deste Deus maravilhoso. Bem? Então, só por meio do Evangelho é que o homem pode conhecer a salvação na pessoa de Jesus. Vamos aqui para o nosso tópico 2, do ponto 1, que fala sobre o único Salvador do mundo, não é? As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, sem mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Ninguém vem ao Pai. Então, a única maneira do homem alcançar o perdão dos seus pecados é através de Cristo. É através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. É através de reconhecermos que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos reconciliar com Deus, para fazer o homem novamente se aproximar do seu Criador, do seu Salvador, do seu Redentor. É a única maneira do homem novamente chegar à presença de Deus. Então, todos os seres, sem exceção, todos os seres humanos pecaram. A Bíblia coloca todos os seres humanos, não é? Toda a humanidade, no mesmo patamar. Romanos 3, e 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, sem exceção. Não existe esse bom para dizer, né, eu não fiz nada de errado. Precisamos da graça de Deus.
precisamos da misericórdia de Deus. Todos pecaram, todos erraram. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas lá no seu coração tem algo que tira a glória de Deus da sua vida. Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós exercemos, que deixamos Deus em segundo lugar, isso nos afasta de Deus. Quando Daniel ele está lá na Babilônia, havia um edito, e o edito era, olha, se alguém buscar a Deus nesses dias, que não seja ao rei, né, ao imperador, ao Dário, né, esse será julgado e jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Deixou de buscar a Deus? Não. Daniel foi buscar o Senhor. Daniel estava desrespeitando o rei? Não. Daniel estava dizendo, olha rei, eu te respeito, mas o meu amor por Deus é muito maior do que o meu amor por você. Eu amo mais a Deus do que você, rei. Né? A minha dedicação, a minha devoção a Deus é maior. Então, quando nós andamos na face da terra e tem algo que tira a primazia de Deus no nosso pensar, no nosso andar, no nosso caminhar, isso é pecado. Isso nos afasta de Deus, isso nos deixa longe de Deus, né? Isso nos deixa longe dos princípios de Deus, da vontade de Deus. Então, todos os seres humanos, todos sem exceção. Então, nós precisamos dessa reconciliação. E essa reconciliação só vem através de Jesus Cristo. Né? Ele mesmo disse, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta. Ah, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu dou esmolas, eu ajudo o necessitado, eu não brigo com ninguém. Mas se você quer chegar-se a Deus, o caminho é Cristo. O caminho é aceitar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, é aceitar a morte de Cristo. Porque não adianta você querer aceitar um ponto sim e outro não. Ah, eu creio que Jesus ele era um homem sábio. Sem dúvida nenhuma, ele era Deus. Ah, eu creio que Jesus era um grande profeta. Sem dúvida nenhuma, ele vai dizer, eu falo aquilo que o Pai me fala. Sem dúvida nenhuma. Mas acima de tudo, ele era o Salvador do mundo. Como diz João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, se nós queremos, se eu e você queremos realmente a cada dia alcançar esse perdão, devemos anunciar, devemos falar para aquele que ainda não conhece, que somente através de Cristo, o ser humano, ele pode alcançar o perdão dos seus pecados, o perdão dos seus erros, das suas falhas. Bem, vamos aqui para o nosso tópico 3 da nossa lição, do ponto 1, que fala sobre uma agência legítima, né? Diz que é necessário a mobilização de toda a igreja para que essas metas de evangelização, de anunciar o reino de Deus, elas sejam alcançadas. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, né? Devemos falar da palavra de Deus, anunciar o evangelho da salvação, porque é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa como servo de Deus. E nesses tempos que estamos vivendo, nós como igreja devemos pedir estratégias ao Senhor, sabedoria a Deus para evangelizarmos, para falarmos, para proclamarmos a salvação. Tempos difíceis em que, se você vai entregar um folheto a alguém, a pessoa não recebe, porque ela fica com receio, e é óbvio, de que você esteja contaminado e o Covid vai passar para ela. Tempos difíceis, porque ninguém vai receber um desconhecido na sua casa, mesmo que seja para falar de Deus, não é? Porque a pessoa fica com receio de você estar contaminado e passar para ela. Ainda hoje mesmo na minha casa eu tive um susto, porque o camarada bateu e disse, a leitura da luz. Eu disse, mas já passou ontem. E eu fui pedir explicação ao camarada, por que ele queria ler de novo. Aí ele chegou lá com a história convincente e eu abri o portão. Então são os tempos que nós estamos vivendo. Então nesses tempos que nós estamos vivendo, nós devemos buscar em Deus sabedoria. Nós devemos buscar em Deus estratégias para podermos evangelizar, para podermos falar do amor de Deus, para podermos anunciarmos
o ano aceitável do Senhor, porque é nossa obrigação falar. Lógico que quem convence o homem, né, não adianta, às vezes eu vejo as pessoas querendo empurrar o evangelho garganta abaixo dos outros, não vai conseguir. Quem convence não sou eu, quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse trabalho, essa tarefa, ela não é minha, de convencer. O nosso trabalho sim, é proclamar, é anunciar, é a cada dia estar proclamando a palavra de Deus, né? Agora ele vai dizer assim, devemos agir, portanto, como o apóstolo Paulo. Vamos ler lá primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Primeiro aos Tessalonicenses, só está dizendo, irmão, que estou achando aqui, capítulo de número 1, versículo de número 5, Paulo escreve à igreja de Tessalônica e vai dizer assim, olha, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ou seja, o evangelho ele tem que ser anunciado, ele tem que ser falado. São as boas novas, são as boas novas de salvação, e nós devemos anunciar, nós devemos proclamar, nós devemos falar esse evangelho para aqueles que não conhecem. Então o evangelho deve ser proclamado através das palavras, mas também em poder. E esse poder aqui, quando a gente vai para a língua original, ele não está falando de cheio da unção, não, ele está falando com vigor, com confiança, com certeza daquilo que você está oferecendo, né? Fazendo uma analogia com um bom vendedor, quando ele vai lhe oferecer um produto, você pode estar nem precisando daquele produto, mas o camarada ele tem tanta convicção, tanta confiança, tanta certeza daquilo que ele está lhe oferecendo, que você compra aquele material, que você compra aquele produto. Por quê? Porque o camarada ele fala enfaticamente, ele fala com propriedade, e é isso que Paulo está dizendo, olha, em palavras e poder, né? E confiança, e convicção, e certeza de que aquilo que você está falando verdadeiramente, né, é poderoso para transformar o homem, para fazer do homem uma nova criatura, uma nova pessoa. E ele vai continuar dizendo, né? E no Espírito Santo, aí sim, na unção do Espírito Santo, com entendimento, com graça, com sabedoria, com discernimento, né? Com a autoridade de Deus na sua vida. E ele diz, e por fim, por amor de vós. Não adianta a gente querer falar o evangelho, proclamar o evangelho, né? Não, vou falar para mostrar que eu sou o melhor. Não, o evangelho é por amor, porque Jesus ele não veio ao mundo, não foi por nenhum outro objetivo, foi por amor. Foi o amor que usou, que levou Deus a enviar Jesus, foi o amor que levou Jesus a se entregar livre e espontaneamente lá na cruz por nós. Então, se nós queremos, né, se nós desejamos, e é uma obrigação nossa como igreja do Senhor, como servo de Deus, como a cada membro particular desta igreja do corpo de Cristo, falar do amor, nós devemos falar da salvação, falar com amor, falar com graça, falar com entendimento, porque somente assim o evangelho ele vai fazer efeito no coração das pessoas. Certamente você já ouviu alguém dizendo assim, eu ser crente igual fulano, Deus me livre. Eu ser crente igual Beltrano, não dá. Por quê? Porque as palavras, né, não foram suficientes. Falou de algo que não viveu, falou de algo que
não colocou em prática na sua vida, não falou com poder, não falou dirigido pelo Espírito Santo, não falou com amor, falou de coisas de si mesmo. De si mesmo. E quando a gente age assim, irmãos, certamente nós não alcançamos o objetivo, que é trazer as vidas para Cristo, que é trazer as vidas para o Senhor. Então, que nós possamos, a cada dia da nossa caminhada, olharmos para esta fórmula de Paulo, né? De que pregar o Evangelho em palavras, sim, mas em poder. Pregar dirigido pelo Espírito Santo e cheio de amor pelo pecador. Sabe, que nós possamos chorar por aqueles que estão perecendo, sem conhecer o Jesus que eu e você conhecemos, sem conhecer o Deus que eu e você servimos. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão partindo para a eternidade nessa pandemia sem conhecer a palavra de Deus, ou mesmo conhecendo sem ter tido o real entendimento do projeto e do propósito de Deus para as suas vidas? E muitas vezes porque o meu testemunho, porque o meu falar, porque o meu andar não foi o adequado, porque as minhas palavras diziam uma coisa, mas eu vivia outra diferente. Que nós possamos parar um pouquinho para refletir, que nós possamos, como igreja, parar um pouquinho para pensar nesse momento que estamos passando. Vidas estão partindo para a eternidade sem conhecer a Jesus. Esse é o principal problema. Essa é a principal dificuldade. Vamos aqui para o ponto 2 da nossa lição, a gente vai adiantar um pouquinho. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, não é? Então a extensão da obra expiatória de Cristo, ela não tem um limite. Eu sei que muita gente boa tem estudado, muita gente boa tem se aprofundado, mas eu particularmente eu não consigo compreender um Deus em que ele viesse morrer na cruz somente por algumas pessoas que ele escolheu. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. E ele vai dizer lá em João 3,16, esse texto que é bastante conhecido, ele vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não amou somente um grupo seleto de pessoas. Ele não amou somente um grupo seleto de vidas, mas ele amou o mundo todo. E ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê. Essa é a condição. É crer, é aceitar. Mas a morte, o propósito, o plano de redenção de Jesus é para toda a humanidade. É para todo aquele que crê e aceita, a esse plano de redenção. Tá bom? A nossa teologia, ele vem falando aqui sobre aquilo que a Igreja Assembleia de Deus acredita, diz que é uma teologia totalmente bíblica, porque nós acreditamos que Deus está implícito, no credo, no sistema, nas ressalvas da Assembleia de Deus, que nós cremos que Jesus ele veio para salvar toda a humanidade. Então, por quem Jesus morreu? É o ponto 2 da nossa lição. Ele diz assim, essa é uma pergunta interessante, Então, alguns creem que essa expiação, a expiação de Cristo, ela foi limitada, ou seja, morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas. Então, eu particularmente, aí é um pensamento meu,
dentro do pouco que eu conheço da Bíblia, que Jesus ele não morreu somente por um número, né, restrito de pessoas. Eu escolhi morrer só por aqueles. Ainda que se assim ele o fizesse, ele é plenamente poderoso. E quem seremos nós para irmos de encontro a essas assertivas de Deus, esse pensamento de Deus? Não é? Jó, ele quis meio que questionar Deus, e Deus chamou Jó: vem aqui, Jó, deixa eu mostrar quem és tu. Então, longe de mim, jamais, se Deus dissesse, eu vou morrer somente por um número, só pelos meus escolhidos, amém, ele é Deus. Mas eu não acredito neste amor, pelo aquilo que a Bíblia nos fala, né? Esse amor, ele não está restrito somente a um grupo especial de pessoas. Israel, ele foi uma nação escolhida para proclamar a salvação, e eles acharam que essa salvação era somente para eles, quando na realidade não era. Nós vamos ver ao longo da história bíblica de Israel que várias pessoas de outras nações foram incluídas, inclusive na genealogia de Cristo, como Raabe, como Ruth, que não eram israelitas, mas que passaram a fazer parte da história, da genealogia de Cristo. Então nós vamos ver que mesmo naquele tempo, Israel foi escolhido para proclamar esse Deus maravilhoso. Erraram. Então, em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Deus restringindo a sua salvação para um número seleto de pessoas. Mais uma vez, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. Ele não amou um grupo seleto de pessoas. Ele amou o mundo. E deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, no versículo anterior, ele vai dizer: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Então, essa expiação limitada, eu tenho uma certa dificuldade em entendê-la. E eu confesso aos irmãos que eu fico mais com a segunda assertiva, né? A segunda pensamento, que essa expiação, ela é ilimitada. Jesus morreu por toda a humanidade. Ele é o Salvador do mundo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, não é? Pelos de todo o mundo. Não há um limite para o plano de redenção de Jesus. Para o plano de redenção de Deus concluído lá na cruz do Calvário. Não. Evangelho de João, porque os evangelhos, ao contrário do que alguém pensa, né, a igreja primitiva era uma igreja perfeita, não tinha problemas, né? Ao contrário do que alguém pensa, a igreja primitiva ela tinha muitos problemas, e os evangelhos e os livros e as epístolas foram escritas justamente para combater esses problemas. E João, o livro de João, ele é escrito justamente para isso, para combater algumas heresias que estavam surgindo no final do primeiro século na igreja primitiva. E lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 11 e 12, vai dizer assim: olha, veio para o que era o seu. Ele está falando de Jesus. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quanto receberam. Ele não disse assim, não, somente aqueles que ele escolheu, somente aqueles que ele amou mais, somente aqueles que ele havia escolhido desde a fundação do mundo. Não, é a todos quanto o receberam, sem exceção. Sem exceção. Deu-lhes o poder. E ninguém pode tirar. Foi Deus que deu? Acabou. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu? Amém. Você agora é filho de Deus. Então, o plano de salvação, o plano de redenção de Cristo, ele é ilimitado.
ele não está preso a um número restrito de pessoas, a um número restrito de vidas. Não, esse plano ele é ilimitado e alcança a todo aquele que crê, a todo aquele que se colocar debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus, debaixo do projeto desse Deus maravilhoso. Resta a nós, tão somente, ou resta ao ser humano, tão somente se colocar debaixo desta vontade maravilhosa, desta vontade maravilhosa. Vamos aqui para o ponto 3 da nossa lição, que fala sobre a evangelização local e transcultural. Ele diz que o Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, Ele vem falando aqui no tópico 1 do ponto 1 sobre a evangelização, que é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras, por meio de palavras. Ele vem falando que esse evangelho ele é acompanhado de obras sociais. Cita lá o exemplo da igreja em Atos, que todos não tinham nada em comum, repartiam os seus bens. O tópico 2 aqui do ponto 3 vai falando sobre as missões, sobre o trabalho missionário, que é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, a mensagem é a mesma e é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Então, não adianta a gente querer que um culto na África ele seja na mesma liturgia que é nossa aqui na Assembleia de Deus no Brasil. Se você for um culto até mesmo aqui nos países latinos, nos países aqui que fazem parte da América Latina, em alguns países a liturgia é diferente. A liturgia é diferente. Então, como ele está falando aqui, Cristo, a mensagem, ela não mexe na cultura, mas ela mexe naquilo que é pecado. Aquilo que é pecado aqui no Brasil é pecado também nos países latinos, é pecado na África, Eu estava estudando esse texto e eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi muito tempo atrás, que uma missionária, ela estava em uma determinada região na África e pregando a palavra, e teve um daqueles chefes tribais que aceitou a Cristo, só que ele tinha cerca de 10 mulheres, e quando ele ia para a igreja, ele levava as 10 mulheres, e aquilo foi incomodando a irmã. Um dia ela chamou aquele chefe tribal, conversou com ele, explicou a palavra de Deus, e acabou o assunto, ele foi embora. Passou o próximo culto, ele não apareceu, passou mais 5 cultos, ele não apareceu, passou 1 mês, 2 meses, ele chega lá sozinho, ele e mais uma mulher. E aí ela foi falar com ele depois do culto, e ele disse que ouviu aquela palavra, entendeu que diante de Deus não era correto, e foi buscar a Deus, foi orar a Deus, e Deus foi trabalhando, Deus foi agindo, Deus tocou no coração de uma, de outra, e foram embora e tal, e ele ficou somente com uma esposa. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda, apesar de que alguns por aí querem mudar, querem atualizar a Bíblia, A Bíblia está desatualizada. Lê de engano, a Bíblia nunca esteve tão atualizada, a palavra de Deus nunca esteve tão atual, Então, o objetivo do Evangelho não é mudar culturas, o objetivo do Evangelho é mudar vidas, é transformar corações, é levar o homem destituído da vontade de Deus para junto de Deus, o homem que está caminhando para o inferno, levar ele para junto de Deus, para que ele possa ter uma vida de gozo, de paz, de alegria na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 3, da nossa lição, do ponto 3 da nossa lição, que diz assim: o desafio de hoje da nossa igreja, do Evangelho. Eu fiz aqui algumas anotações, e rapidinho, que o tempo já está indo embora, eu creio que um dos grandes desafios da igreja de hoje é falar de uma fé salvadora, de uma fé que
entre no coração do ser humano para salvá-lo. Porque a mensagem que nós pregamos, eu vou colocar nós, eu vou nos incluir, né? Hoje é uma mensagem de você é capaz, você pode, você é mais, você foi chamado para ser cabeça, não foi chamado para ser cauda, você é um vencedor, e Deus vai te dar isso, e Deus vai te dar aquilo, quando na realidade a mensagem de Cristo é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de perdão dos pecados. Quando o cego chegou para ele, o cego lá de Jericó, Bartimeu chegou para ele, e Jesus já vê, a tua fé te salvou. Qual era a preocupação de Cristo? Era salvar aquele moço, era que ele chegasse ao pleno conhecimento da verdade, que ele pudesse aceitar a Cristo como Senhor de sua vida, que ele pudesse alcançar o perdão dos seus pecados. E nós vamos ver que em cada um dos milagres que Jesus operava, ele sempre, essa era a recomendação: olha, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Era isso que Jesus falava. Mas hoje nós estamos vivendo e anunciando um outro evangelho. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da igreja de hoje. Porque falar de salvação não enche igreja. Falar de salvação não traz o crente para a igreja. Falar de vida eterna não traz o crente para a igreja. Eu sei e entendo, compreendo que nós precisamos ouvir uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Mas precisamos ouvir que se nós deixarmos esse Jesus, se nós deixarmos que outros princípios entrem em nossos corações e coloquem Jesus de lado, nós vamos perder essa salvação. Eu creio que um dos grandes desafios da igreja de hoje é viver uma fé estruturada, uma mensagem da palavra de Deus estruturada de uma fé real e contínua. Eu peguei aqui o exemplo de Moisés, o exemplo de Moisés, não, digo, de Abraão, e possa ser que tenha aparecido mais uma vez, ou menos uma vez, mas não vai fugir muito disso. Em toda a história de Abraão, Deus falou com Abraão 4 vezes. O pai da fé. Deus falou com Abraão 4 vezes em toda a história de Abraão. Segundo o contexto bíblico, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, acho que ele tinha em torno de 75 anos. Ele morreu com 175 anos. Em 100 anos da sua história, o pai da fé, ele ouviu Deus falar com ele 4 vezes. E parece que a gente hoje vive um evangelho em que todo culto Deus tem que levantar um profeta para falar algo conosco. É uma fé que não tem substância, é uma fé que não é estruturada, é uma fé que não tem força. Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje aceitam a Cristo, vêm para a igreja, passam um tempo e vão embora. Por quê? Porque a sua fé é uma fé que está sustentada em coisas materiais. Por isso que a gente vê um sincretismo religioso hoje tão grande e dentro das nossas igrejas. Eu estou falando da Assembleia de Deus, das nossas igrejas, um sincretismo religioso que tem adentrado dentro dos nossos templos, dentro da nossa liturgia, dentro do nosso culto. Por quê? Porque é um desafio nós vivermos essa fé estruturada na palavra de Deus, entendermos que temos um Deus conosco, que se ele falar comigo hoje, se ele não falar, se ele passar 1 ano sem falar comigo, 10 anos, eu vou continuar servindo a ele. Eu fico imaginando o povo de Israel dando volta ao redor do muro de Jericó, 1 dia, 2 dias. Será que alguém não quis desanimar, irmão? Será que eu e você não desanimaríamos? 5 dias, parecia coisa de besta, coisa de gente bobo, mas eles estavam lá porque a fé deles estava em Deus, irmão, uma fé estruturada, uma fé que realmente era colocada diante de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus já tinha falado, naquilo que Deus já tinha colocado no coração do seu povo. Então eu acho que esse é um dos grandes desafios de hoje da igreja, viver essa fé estruturada em Cristo. E por fim, irmãos,
levar um evangelho que supere o comodismo. Uma igreja comodista, irmãos. Se há algo que tem atrapalhado muito o povo de Deus nos dias de hoje, é o comodismo. Liderança que não toma sua posição, crentes que não se colocam na vontade de Deus. E quando eu digo liderança, eu estou incluindo a mim, pastor da igreja, que, sabe, qualquer coisa é motivo para ele não vir à igreja, qualquer empecilho segura ele dentro de casa. Comodismo. Precisamos vencer o comodismo. Precisamos avançar. Precisamos caminhar, irmão. Porque Jesus, ele vai dizer assim, olha, isso nos dizem que ele passou na terra, ele disse, o meu pai trabalha até agora e eu também. Se Jesus, sendo Deus, falou isso e viveu assim, porque ele achava que era necessário, imagina nós, irmãos, imagina eu, imagina você. Então que nós possamos vencer esses desafios dos tempos de hoje, do tempo chamado hoje, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor, ele tem reservado para nós. Que Deus em Cristo te abençoe, querido irmão, querida igreja da Vila São José, povo abençoado, povo que mora em nossos corações. Estamos, mais uma vez, digo, avançando. Não vamos parar, não vamos recuar, sabendo que o nosso descanso, ele não é aqui. O nosso descanso, ele é no céu. O nosso descanso, ele é eterno, ao lado do Senhor, nosso Deus. Um grande abraço, na paz e no amor de Cristo, e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus.